Salve, salve, moçada! Bem-vindo, bem-vinda para a leitura de mais um capítulo do livro Essencialismo, do Greg McKeown. No capítulo de hoje, o capítulo 11, que se chama Ousar, nós vamos falar de algo que é muito difícil para muitas pessoas, que é dizer não. Por que estamos falando sobre o dizer não? Porque, obviamente, no meio do caminho do seu despertar, desabrochar essencialista, você vai fazer escolhas. Você vai criar critérios que estão baseados em prioridades. Em algum momento, alguém vai te fazer uma proposta que não tem absolutamente nada a ver, ou que tem muito pouco a ver, com os teus intuitos. E aí você terá que dizer não. Muito bem. Falamos também que o caminho essencialista é um caminho de perdas. E para termos perdas, precisamos negar alguns caminhos. Então, o dizer não, ele é muito importante e ele exige muita coragem, como nós vamos ver aqui neste capítulo. Você já sentiu certa tensão ao precisar optar entre o que achava certo e o que alguém insistia que fizesse? Se você já passou por isso, você não é o único. Enfrentar esses momentos com coragem e dignidade é uma das habilidades mais importantes que você precisa dominar para se tornar essencialista. E uma das mais difíceis. Coragem é o segredo do processo de eliminação. Sem coragem, a busca disciplinada por menos não passa de conversa fiada. É superficial. Qualquer um pode falar da importância de se concentrar no que é mais importante, mas é raro encontrar quem ouse viver assim. E eu digo isso sem juízo de valor. Há boas razões para ter medo de dizer não. Então, eu acredito que aqui algo que eu gostaria de colocar em primeiro lugar, é difícil aceitarmos que temos medo de dizer não e medo de dizer não para alguém. Muitas vezes a gente tenta camuflar isso. Nós tentamos fingir que não é bem isto, fingir que... mas como é que eu ia dizer não? Eu não podia dizer não. A gente tenta de alguma forma amenizar o sentimento de medo, porque às vezes tem pessoas que, por exemplo, sentem vergonha de dizer eu senti medo. No entanto, é muito importante a gente aceitar essa emoção. Por quê? Porque para termos coragem, precisamos, em primeiro lugar, sentir medo. Se a gente não sente medo de uma situação, a coragem se torna desnecessária. Então, a única forma que temos de fazer a coragem surgir em nós é quando temos medo de alguma coisa e quando temos consciência deste medo. Porque aí eu vou poder dizer, sim, eu tenho medo de dizer não. E, ao mesmo tempo, eu sei que eu preciso dizer esse não. Eu sei que dizer este não é o, entre aspas, certo a se fazer. Então, esse é um ponto muito importante. Aprenda a ouvir os teus sentimentos e aceitar o que de fato você está sentindo. Né? Ou seja, não camufle, não finja. Seja honesto com você mesmo. Por que será que é tão difícil ousar escolher na hora o que é essencial em vez do que não é? Uma resposta simples é: não temos clareza do que é essencial. Se não sabemos, ficamos indefesos. Por outro lado, quando temos forte clareza íntima, é quase como se houvesse um campo de força que nos protegesse das coisas não essenciais que vêm a nós de todas as direções. Então, aqui ele fala de um ponto muito importante a respeito da nossa dificuldade de dizer não. Há uma parte das pessoas que têm dificuldade de dizer não que não consegue dizer não porque de fato elas não sabem o que querem. E aí, de fato, é difícil de dizer o não. Se eu não tenho uma convicção plena de que é aquilo que eu quero e não aquele outro, surge uma oportunidade, por que eu não vou dizer não? Essa é a pergunta. Se eu não, eu vou pegar um caso aqui bem clássico, em consultório pelo menos, de casamento, traição no casamento. Muitas pessoas que traem não têm uma convicção forte de que querem estar casadas ou de que querem estar casadas num regime monogâmico. Aí surge, entre aspas, uma oportunidade. Como é que a pessoa vai dizer não? Para que ela vai dizer não? Se ela não tem certeza que ela quer, por exemplo, uma monogamia, ela vai dizer não por quê? Vai dizer não de boba? Tem uma oportunidade aparecendo? De outro lado,
Quando a pessoa tem uma forte convicção de que, por exemplo, ela quer uma relação monogâmica, aquilo nem é uma oportunidade, porque não é o que ela quer. E se não é o que eu quero, não é uma oportunidade, simplesmente mais um evento que está acontecendo no universo. Então, essa primeira parte é muito importante. Entendermos que algo que vai nos ajudar a dizer um não é termos convicção muito clara do sim. Uma segunda razão para ser tão difícil escolher na hora o que é essencial é o medo simples e inato do mal-estar social. Não queremos deixar os outros na mão, tememos prejudicar o relacionamento. Mas essas emoções atrapalham a nossa clareza. Elas nos distraem da realidade de que podemos dizer não e não nos arrepender por alguns minutos, ou dizer sim e nos arrepender por dias, semanas, meses e até mesmo anos. Como eu sempre digo, quando você começa um relacionamento e não gosta da comida que o outro faz ou que fez de um jeito específico, diga. Porque se você não disser e falar que gostou, você vai ser obrigado a comer aquela coisa que você não gosta o resto da sua vida ou enquanto durar o relacionamento. Né? E você vai ter que fazer um sorriso todas as vezes. Né? E isso é muito difícil, especialmente com comida. A única maneira de sair dessa armadilha é aprender a dizer não com firmeza, decisão e ao mesmo tempo delicadeza. Porque assim que conseguirmos, descobriremos não só que o medo de desapontar ou irritar os outros era exagerado, como que também esses outros, na verdade, passam a nos respeitar mais. Desde que me tornei essencialista, descobri a verdade quase universal de que as pessoas respeitam e admiram aqueles que têm a coragem e convicção de dizer não. E por quê? Justamente porque é uma coisa que muitas pessoas, quase todo mundo quer e quase ninguém tem coragem. Então a gente tende a admirar quem diz não. E não é aquele não querendo te diminuir ou te sacanear. É um não assim, não. Realmente isso não é o que é importante para mim. Não é um não atacando o outro. E nem se defendendo, porque não tem nem ataque nem defesa. É um não dizendo de uma forma muito clara o que você não quer. Por isso que ele fala aqui, né? Um não com firmeza, decisão e delicadeza. Porque o intuito não é ferir ninguém. O intuito é só escolher algo. Então, uma outra coisa que ele também fala aqui, que eu também vejo muito, é que nós temos uma tendência a exagerar o tamanho do dano que um não pode causar no relacionamento. Ou seja, a pessoa pensa que quando ela disser não, ninguém mais vai querer se relacionar com ela, que as pessoas nunca mais vão falar com ela, que ela vai perder as relações que tem, enfim. Cria-se um verdadeiro redemoinho em torno do tema. E no fundo quase não é assim. Muitas vezes as pessoas falam dentro de uma lógica do tipo assim, né? Eu já tenho o não, então eu vou tentar o sim. Mas quando o não vem, a pessoa, ok, já tinha o não mesmo, para mim tá tranquilo, continuo na mesma. Então é muito importante a gente entender isso, que muitas vezes o nosso medo em dizer não é, na verdade, uma manifestação do nosso próprio exagero. Os não essencialistas dizem sim por pressão e por quererem se encaixar socialmente. Mas os essencialistas sabem que depois que dessa emoção vem a dor do arrependimento. Ou seja, se eu digo para alguém sim por conveniência, na hora eu amenizo um pouco da pressão, mas depois eu vou ter que me haver com as consequências daquele sim que eu disse. Como eu falei. Sim, adorei o seu prato que você fez, adorei o seu risoles, adorei aqui a sua torta, mas no fundo não gostei. Semana que vem vai ter um risoles igual para mim. Eu fiz especialmente para você. Aguenta. Né? Entendem que logo se sentirão agredidos e ressentidos, tanto com o outro quanto com eles mesmos. Que é droga. Por que eu não falei que eu não gostei desses risoles? Agora eu vou ter que comer esse negócio o resto da minha vida e eu não gostei. Não tem nada contra risoles, tá? Mas enfim, a ideia é essa. Eu fico ressentido com o outro porque continua me jogando algo que eu não gostei e comigo porque fui a pessoa que causou isso para mim mesmo. Então, dizer o não é muito importante, gente, porque ele cria limites saudáveis na relação. Ele cria esses limites saudáveis para nós mesmos. Nós precisamos nos dar limites. Porque quando a gente consegue fazer isso, a gente também consegue criar o que é positivo, o que realmente importa. Sem limites, a gente não consegue criar. Toda casa, por exemplo, tem um limite. Uma casa de 10 mil metros quadrados. 10 mil é o limite daquela casa. Vai ter 5 piscinas olímpicas dentro da casa. Vai ter 5 piscinas, não 50. Então, tudo tem limite. E criar o limite envolve dizer ou não. Né? Então,
O não essencialista evita dizer não para não precisar lidar com a pressão e mal-estar social. Diz sim a tudo. O essencialista ousa dizer o não com firmeza, decisão e delicadeza. Ele diz sim ao que realmente importa. Separe a decisão do relacionamento. Quando nos pedem alguma coisa, podemos confundir o pedido com o nosso relacionamento, com quem pede. Às vezes os dois parecem tão interligados que esquecemos que negar aquela solicitação específica não é o mesmo que negar a pessoa. Então, uma coisa é eu dizer não para o que você está me pedindo. A outra coisa é eu não querer mais me relacionar com você ou querer te negar. Quando eu digo não a algo que você está me solicitando ou desejando, eu não estou dizendo não para quem você é. Eu estou dizendo não à sua solicitação. Se fosse uma outra pessoa fazendo a mesma solicitação, eu diria não também. Por quê? Porque não é o que eu quero. Se alguém quer me oferecer uma comida que eu não gosto de comer, eu não vou comer, não importa qual é a pessoa. Então, essa distinção entre relação e o que está sendo pedido, o que está sendo feito, é muito importante. E é algo que nos ajuda a organizar mentalmente o dizer não. Dizer não com elegância não significa usar a palavra não. Os essencialistas escolhem o não com mais frequência do que dizem não. Pode haver ocasiões em que a forma mais elegante de dizer o não é com um não puro e simples. Desde uma resposta do tipo, fico honrado por ter pensado em mim, mas temo ser incapaz de atendê-lo, a outra como, adoraria, mas estou com a agenda lotada. Então, nós podemos negar de várias formas. Aqui uma outra coisa importante. Quando eu nego, eu posso ser muito bruto ou eu posso ser muito cordial. Eu posso ser muito direto ou eu posso ser um pouco mais floreado. E isso vai depender muito do jeitão de cada um de nós. Se você é uma pessoa muito objetiva e você começar a querer florear demais, não vai dar muito certo. Não precisa ser rude, mas também você não precisa ficar floreando coisa que você acha que não vale a pena. Aqui é uma questão de você identificar o teu jeitão. Eu acredito nisso, pelo menos. Enquanto o teu jeito de dizer não, isso é muito importante. E assim, o teu jeito de dizer não, ele também vai estar adaptado, tanto à pessoa quanto ao contexto. A gente não vai dizer não do mesmo jeito para todo mundo, sempre só porque é o nosso jeito. A gente sempre vai variar. E é importante a gente estar atento a isso. Como eu posso dizer não aqui de uma forma que eu acho interessante? Concentre-se no que terá que perder. Quanto mais pensamos em algo de que abrimos mão ao dizer sim a alguém, mais fácil é dizer não. Se não temos uma noção clara do custo da oportunidade, em outras palavras, o valor do que perdemos, torna-se fácil cair na armadilha não essencial de dizer que conseguiremos fazer tudo. Não conseguiremos. O não elegante nasce do cálculo claro, mas tácito de que é preciso perder para ganhar. Ou seja, quando você fala sim para algo que você não quer, é importante você pensar no custo que isso vai te ter. Por isso que eu dou esse exemplo. Para mim é muito claro. Se eu começo a me relacionar com alguém, a pessoa vem com uma comida, ou a mãe da pessoa vem com uma comida que eu não gostei, eu digo. Por quê? Porque o custo de mentir, né? O custo de dizer sim, eu gostei, quando eu não gostei, é ter que comer aquilo e sorrir o resto da minha vida. E isso para mim é insuportável. Então a gente precisa ter em mente o custo deste sim. Tá? O que ele fala aqui é o não essencialista tende a falar, não, eu vou dar um jeito. Geralmente a gente não dá. Como diz o ditado, quando você está fazendo reforma, né? Quem trabalha com reforma sabe disso. Aquilo que fica de qualquer jeito, continua de qualquer jeito. Então, se a pessoa faz um remendo no meio de uma reforma, aquele remendo vai continuar um remendo. A pessoa não vai voltar lá e refazer e fazer bonitinho. A maior parte das pessoas deixa os remendos remendado mesmo. Tá? Então, esse é o custo. Pense sempre muito nisso. Lembre-se de que todos vendem alguma coisa. Tá? Ter consciência do que está sendo vendido permite que sejamos mais resolutos ao decidir se queremos comprá-lo. Então, assim, essa ideia de que todo mundo... que as pessoas, quando estão se relacionando, elas querem algo, elas têm uma intenção, tá? Quando a gente tem em mente que isso é uma intenção da pessoa, a gente também pode se perguntar, eu quero atender essa intenção ou não? Vale a pena para mim também ou isso é uma intenção da pessoa? Essa é uma coisa muito importante. Acostume-se, em geral, dizer não exige trocar popularidade por respeito, que é o que ele já havia falado anteriormente. Então, assim... muitas vezes as pessoas temem perder a aprovação social. Mas geralmente, o que acontece com quem diz não, esse não de forma clara e essencial, esse não assim, esse não que deixa claro qual é o seu posicionamento, em geral essas pessoas são respeitadas, elas não são atacadas. Em geral as pessoas gostam
Porque cria um limite, dá uma noção clara de até onde eu posso ir, do que eu posso ou não posso com essa pessoa. E 2, como muitas vezes a pessoa também quer dizer alguns não e não consegue, ela fala, pô, essa pessoa consegue fazer uma coisa que eu não consigo. Então é importante a gente entender que às vezes o respeito ele é mais importante do que a popularidade. Por quê? Porque a popularidade, quando ela está baseada em dizer sim para todo mundo, ela tem uma base muito frágil. Porque a não ser que você abdique completamente do seu eu, você não vai conseguir dizer sim para que todo mundo quer o tempo todo. E aí, se a tua popularidade estiver baseada nisso, fatalmente você a perderá. Né? Lembre-se de que um não, claro, pode ser mais gentil do que um sim vago ou sem compromisso. Isso daqui, aquele famoso... Eu pego muito isso em consultório, né? Especialmente com homens. Ai, mas pô, a guria tá querendo me namorar. Não tô afim de namorar, cara. Pô, mas eu também tô afim de perder. E aí o sujeito fica enrolando, até que em algum momento dá uma nhaca. E aí, né, aquele rebosteio. Então, o que acontece? Nesse é o tipo de caso que vale muito mais a pena ser claro. Olha, eu gosto de ficar contigo. Pra mim, a gente pode sair e ficar várias vezes, mas eu não tô afim de te namorar. Esse é o limite. Às vezes isso é muito mais interessante, muito mais gentil, por você estar dizendo para a pessoa a verdade. Ah, mas pode machucar, pode ferir, a pessoa vai ficar brava. Pode, mas ela vai ficar magoada, ferida e brava com a verdade. É muito melhor do que ela sinta essas mesmas emoções como uma mentira. Porque daí, além dela ficar brava, chateada e magoada, ela ainda vai te chamar de mentiroso. Por quê? Porque você mentiu de fato para ela, dizendo que estava a fim de namorar quando no fato não estava. Ou porque você ficou enrolando, sabendo que não queria, sem de fato ser honesto. Né? Então, o repertório do não. Os essencialistas não dizem não de vez em quando. O não faz parte do seu repertório. Portanto, para que você possa dizer sempre, para que você sempre diga não com tato e gentileza, é útil ter várias respostas possíveis. Conheça alguns bons exemplos. A pausa embaraçosa. Em vez de ser controlado pela ameaça de um silêncio desagradável, aproveite-o. Use-o como ferramenta. Quando receber um pedido, pare um instante. Conte até 3 antes de dar o veredito. Ou, se for um pouco mais ousado, simplesmente aguarde o outro preencher o vazio. Então, o que ele está falando aqui? A pessoa te faz uma proposta que você não quer. Você pega, olha para ela e fica quieta. Espera um pouquinho. E essa pausa dramática, às vezes a gente já entende. Você não quer, né? Isso acontece muito em relacionamento. Ah, amor, vamos fazer tal coisa? Tá, você não quer, né? A gente sabe que a gente percebe esse vazio como um não que não foi dito. E às vezes isso pode ser útil. O não suave, que é o não mas. Então, ele conta aqui. Recentemente recebi por e-mail um convite para um café. Respondi. Agora estou muito ocupado escrevendo meu livro, mas adoraria me encontrar com você quando eu terminar. Veja se pode ser mais para o fim do verão. Então, esse não é muitas vezes assim, não agora, mas pode ser mais tarde. Eu digo assim, hoje eu não estou afim, mas eu não descarto a possibilidade. Então, isso daqui é muito importante do que? De você ter plena convicção do que vem depois do mas. Então, não, eu não quero, mas eu adoraria. Só fale isso se você de fato querer se encontrar com a pessoa mais tarde. Senão a pessoa vai te cobrar. E aí você vai ter que dizer não de novo, daqui a pouco vai ficar chato. Tá? Vou conferir a agenda e fico de lhe dar um retorno. Uma líder que conheço percebeu que todo o seu tempo era consumido pelos outros o dia inteiro. Uma não essencialista clássica. Ela era competente, inteligente e incapaz de dizer não. E, em consequência, logo virou aquela pessoa com quem todos se recorriam. Tudo mudou quando ela aprendeu a tal frase sobre conferir a agenda. Essa simples ação lhe dava tempo de parar, refletir e, por fim, responder que, infelizmente, não tinha tempo disponível. Essa é uma estratégia de autorregulação. Então, eu não consigo dizer o não na cara. Então, eu vou falar assim, né, me dá um tempinho aqui, eu vou ver se eu consigo. Dou um tempinho, não para ver se eu consigo, dou um tempinho para ver se eu, aqui dentro, se eu consigo me organizar aqui dentro. Consegui? Sim, então agora eu vou dizer o não. Às vezes a gente precisa dar uma respirada, sabe? Tipo, não. E essa respirada pode vir, por exemplo, numa frase como essa. Faz o seguinte, amanhã eu te respondo. Tá? Isso não é deselegante no sentido que você vai, de fato, dar uma resposta. Tá? O que você precisa de tempo para se organizar internamente para conseguir dar essa resposta. Mensagens de e-mail automáticas. Ou, hoje em dia, de WhatsApp ou ainda de Instagram. Então,
Então, muitas vezes você pode escrever uma mensagem padrão para o seu não e simplesmente dispará-la para você não ter que pensar muito. Eu recomendo você fazer isso para coisas mais, assim, comuns ou mais práticas, vai? Porque você dá uma mensagem padrão de não para as pessoas, especialmente se você está se relacionando com alguém, pode parecer meio esquisito, porque daqui a pouco a pessoa vai ver que você está dando a mesma mensagem de não para ela 2, 3, 4 vezes, isso pode pegar meio estranho no relacionamento. Sim, mas o que devo deixar de fazer em troca? Dizer não a um líder importante do trabalho é quase impensável. No entanto, quando dizer sim compromete a sua capacidade de dar o máximo de contribuição às tarefas, também é sua obrigação. Neste caso, além de sensato, dizer não é essencial. Um modo eficaz de fazer isso é lembrar os superiores que teria de pôr de lado caso diga sim e levá-los a reconhecer e assumir esta concessão. Então, às vezes um superior te diz que você vai ter que parar de fazer o que você está fazendo para fazer outra coisa. E às vezes você não pode dizer não. Mas é tua obrigação olhar para essa pessoa e dizer, tá, eu paro isso e faço aquilo. E o custo disto é este. O senhor, a senhora, assume este custo para mim? Muitos funcionários têm medo de fazer isso. Mas é importantíssimo de fazer isso. Por quê? Porque senão depois a consequência chega e o chefe te cobra. Então é importante você fazer com que a pessoa que está te dando a orientação, a ordem, assuma o risco por aquilo. Tá? Humor. Então, às vezes, você pode usar de humor para dizer um não. Tá vindo sem maninho que é vagabuça. E aquilo vira uma brincadeira e daí você acaba depois que a gente ri falando, não, pô, mas hoje eu não posso mesmo, tá? Falei assim brincando, mas não, realmente eu não posso. Então o humor às vezes ele dá a quebrada no gelo e depois o não, de fato, entra. Fique à vontade para executar X, vou fazer Y. Então, funciona assim. Tudo bem, fique à vontade para usar meu carro, vou deixar as chaves aqui para você. Com isso você também diz, eu não vou te levar. Então, aqui o dizer não significa vá pelo caminho que você quer, eu vou pelo meu outro caminho. Então, podemos pedir uma pizza hoje? Podemos, pode pedir uma pizza, eu vou comer minhas frutas. Entendem? Você pede uma pizza, eu como frutas. Eu estou dizendo não para você, mas de uma forma que eu não estou dizendo não. Estou falando o que eu vou fazer versus o que você irá fazer. Essa é uma outra maneira. Não posso, mas talvez fulano se interesse. Então aqui é uma outra forma de dizer não. Eu não posso, mas eu conheço quem queira, quem pode, quem acha interessante, quem acha legal, enfim. Alguma pessoa vai se interessar por isso. Gente, espero que vocês tenham gostado dessas dicas, deste capítulo. E lembrem-se, o dizer não para algo que você não quer é um ganho. Dizer sim para algo que você não quer é uma perda. Mesmo que venha algo bom disso. Por quê? Porque você está criando um mau hábito de ficar fazendo coisas que você não quer, que não são importantes e que não usam o seu maior potencial. Então este capítulo é um dos mais importantes, porque para fazer a limpa no armário, a gente precisa dizer não. Chega. Espero que você consiga criar essa força dentro de você para dizer os nãos que você efetivamente precisa. E lembre-se, isto não é só sobre trabalho, isto é sobre vida. Beijo para vocês e até o próximo capítulo.